Enfim, rapaziada, já deixa o like aqui na live, se inscreva aí no canal. Põe na tela aí esse assunto do Gerson, diretor. A gente ia falar de Jorginho. Rapaziada, Jorginho foi anunciado, tá? Chegou aí no Não, calma Flamengo. aí, calma aí. Vamos primeiro falar do Gerson, depois você fala do Jorge. Calma, tem 30 minutos de live, tu já quer encerrar a live, mano. Tem 33 minutos aqui no cronômetro. Cara, eu não tô muito bem, sendo bem sincero. Você tá Mas mal cabeça, mano. Você tá mal. o Lohansen fala aí, põe na tela o comentário do Lohansen. O Zenit avisa que vai pagar a multa, a decisão de deixar o Flamengo estar nas mãos de Gerson. Saiu no GE agora. Eu procurei aqui, realmente parece que o Zenit topou pagar essa multa aí, né? O Flamengo tinha recusado a primeira oferta, que seria do Zenit pagar a multa de forma parcelada. O Zenit agora estão dizendo que vai pagar a multa de forma integral, né? E essa aí fica na decisão do próprio jogador aí, do Gerson. O que vocês acham disso? O Gerson é um dos principais jogadores do Flamengo atualmente, mas uma oferta dessa balança o jogador, né? Cara, balança, mas assim, não sei também, cara. Não sei também, você tá no Flamengo, jogando no melhor elenco das Américas, você tem possibilidade de ganhar todos os títulos possíveis. Você tá extremamente próximo da seleção, ele foi titular do primeiro jogo. Se tornar cada vez mais ídolo. Se tornar cada vez mais ídolo, ele é muito novo ainda, cara. Ele tem muita coisa para conquistar, e não tô falando em relação à conquista de título, mas conquista no clube, de se tornar ainda mais identificado. Ele já é o capitão, né? Ele tem muita possibilidade de ganhar mais espaço ainda com o Felipe Luiz no comando, que é um cara que conhece o futebol dele, que vai potencializá-lo muito mais. Eu não gosto dessa decisão, tá? Não gosto, acho que é uma decisão péssima. Eu não entendo o jogador de futebol que está numa posição super confortável aqui no Brasil e vai para esses mercados alternativos, velho. Vai para a Rússia, vai para a China e etc. Tudo bem, quando a gente está falando sobre dinheiro e sobre juntar grana, a gente entende que a carreira de um jogador de futebol, ela de certa forma é curta. Então você tem que fazer o máximo de dinheiro que você consegue. Mas não é como se ele recebesse mal no Flamengo também, cara. Não é como se ele estivesse abrindo mão de ganhar 10 mil por mês para ganhar 500 mil. Eu acho que ele conseguiria ter essa mesma vida confortável e essa grana aqui no Flamengo, aqui no futebol brasileiro, junto com tudo que ele já tem aqui, já conquistou. Então, eu acho que é uma saída muito ruim do Gerson. Assim, claro, não acho que vai manchar a imagem dele no clube ou algo do tipo. Mas, assim, por exemplo, se o jogador sair, eu acho que o tratamento tem que ser o mesmo com o Rafinha, por exemplo. Quando o Rafinha saiu do Flamengo, todos os torcedores falaram assim: pô, o Rafinha trocou o Flamengo por dinheiro, o Rafinha é um mercenário, o Rafinha é blá, 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 blá. E o Rafinha tinha sido extremamente importante para o Flamengo na passagem dele. Assim como o Gerson, que se sair, também está trocando o Flamengo por uma proposta melhor financeiramente para ele, eu creio. Porque se tratando sobre futebol e sobre mercado da Europa, ele não vai ter nada na Rússia, gente. A verdade é essa. O Nino, por exemplo, foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro em 2023 e está esquecido na Rússia. O Luiz Henrique fez o que fez na seleção, foi rei da América aqui em 2024 e está esquecido na Rússia. E o Gerson pode ser mais um desses casos. Então, assim, eu acho que é uma decisão muito ruim do jogador, pensando na carreira dele, mas que, enfim, que se for o que ele quiser, que seja feliz lá e que vá, porque agora que chegou o Jorginho, eu acredito que essa posição ali de segundo volante não seja tanto um problema assim mais. E aí, Mal? Cara, eu concordo com o Arthur. Assim, as notícias que saíram a diretoria do Flamengo, isso também passa pelo José Boto, que é responsável pelos contratos, resolveu deixar essa multa baixa como uma espécie de compensação para o Gerson, porque o salário não era o que ele queria. Mas o Flamengo impôs uma regra de que ele só sai se a multa for paga à vista. Cara, o Gerson é um jogador de 28 anos de idade. Está no auge da carreira dele, no auge físico, técnico também. A Copa do Mundo já é ano que vem. Eu acho que pela questão financeira, beleza, até faz sentido. Ainda mais, sei lá, na Rússia ele vai ficar esquecido, mas no caso do Gerson talvez pode até ser bom, sabe, ele ser cobrado. Ou tipo aquele, caraca, o Gerson é um grande si, sabe? Não deu certo na Roma, não deu certo na Fiorentina, não deu certo no Marselha.
E se ele vai para um centro também que ele vai ser muito visto, o pessoal sempre vai ter uma pressão muito grande dele ser o Gerson que Sim. foi no Brasil em grandes momentos. Então na Rússia ele não vai ter isso. Mas, cara, eu acho muito errado para ele hoje fazer esse movimento, porque a Copa do Mundo de ano que vem, ele pode jogar uma Copa do Mundo como titular. Sim. Existe essa possibilidade pro Gerson. Cara, beleza, o Flamengo, se ele sai depois da Copa, o Flamengo vai sair um pouco prejudicado pela questão financeira. Mas tudo bem, foi o acordo que foi feito. E eu acho que vai ser bom para todo mundo, sabe? O Gerson jogando bem uma Copa do Mundo, o Flamengo já com tempo até para mapear um possível substituto e tal, eu acho que seria o cenário ideal. Hoje, não sei. Não sei. É difícil também saber a vontade do Mas, Gerson. já A proposta juntando com o próximo assunto, uma saída do Gerson até favorece, vou botar entre aspas aqui, o futebol do Jorginho no Flamengo, para ele ser titular de forma mais tranquila ali, como segundo volante, jogando lá no lugar. E aí, talvez adiantando um pouco de La Cruz, ou espetando o Luiz Araújo naquele lado direito, onde o Gerson geralmente vem jogando. Claro que ninguém quer perder um jogador como o Gerson, né? Mas enfim. Não, e assim, eu acho que passa também por aquilo, até que eu já falei aqui, né? Eu acho que o Felipe Luiz só vai conseguir impor o estilo de jogo que ele realmente quer quando os jogadores com quem ele jogou saírem. E o Gerson jogou muito tempo com ele. Então passa um pouco por isso. Não que o Felipe, não estou dizendo que o Felipe Luiz quer que o Gerson saia, mas isso vai facilitar o trabalho dele, certo? Eu, pelo menos, imagino assim. Mas eu acredito que o Gerson seja péssimo do ponto de vista de carreira, mas financeiramente quem paga as contas dele é ele, então ele sabe o que é melhor para a vida dele. E é isso, cara. O que me deixa incomodado é o Flamengo não deveria negociar com o Zenit, sabe? Apesar de caso de pagamento de multa, né, e tal. Porque para tirar qualquer jogador do Zenit é extremamente complexo. Então acho que o Flamengo não deveria permitir isso, sabe? E eu vi até o pessoal na rede social falando de um caso que eu achei até interessante. O pessoal até perguntou assim: vocês acham que ia chegar o Jorginho sem sair ninguém, o Carrascal? E, cara, de fato, ia ficar muito jogador pro meio campo. Então, talvez o Flamengo já pensava justamente nessa possível reposição do Gerson. Que, ok, dá para até valorizar o trabalho do José Boto, porque, assim, sabendo uma possibilidade, por uma remota que seja, já começou a trabalhar em possíveis reforços para suprir essa ausência, essa possível saída. Mas, de fato, a minha principal crítica não é nem o Gerson lá. Beleza, ele escolheu o dinheiro. Eu acredito que ele vai ter até esse tratamento que o Alex falou, apesar do Gerson ser mais ídolo que o Rafinha. Mas a questão é, cara, por que uma multa tão baixa? 25 milhões de euros eu acho muito baixo. Já tem 28 anos, não sei o que, cara, mas o Gerson é fundamental no Flamengo. Tem que ter, sei lá, no mínimo 35, sabe? 35 milhões de euros à vista. Porque, e assim, acaba sendo um efeito dominó, né? Assim, as notícias espalham, falam, cara, o Flamengo está pagando 25 milhões de euros. O Dinamo Moscou, que é o dono do Arrascal, falou, olha, vocês têm dinheiro, então a gente quer 15, o Flamengo quer 10 mais 2. O Flamengo quer pagar 10 milhões fixos e 2 variáveis. Olha, vocês estão ganhando 25 agora, então podem pagar 15 milhões de euros pra gente, e aí? Sabe? Tá virando uma bola de neve, então todos os reforços que você vai trazer vão ficar mais caros. Então eu acho que deveria receber mais. Cara, eu também concordo. Isso é até uma notícia agora aqui do Venê. Eu peguei para ler aqui, o Hans até mandou nos comentários, mas eu fui checar, claro. E aparentemente o salário oferecido aí pelo Zenit é o triplo do que ele recebe aqui no Flamengo, que já não é pouco, né? E meio que já tá tudo certo entre os agentes dos jogadores e o clube russo. E aí falta agora, entre aspas, só um pagamento dessa multa para ele sair. Então as chances realmente do Gerson não ser mais jogador do Flamengo são bem grandes, provavelmente. Eu acredito que se ele for sair, vai ser depois do Mundial. Como vários outros jogadores aí estão saindo, do Botafogo e tudo mais, ou alguns outros times da Europa também. Então acho que ele fica até pro Mundial, mas depois eu acho que realmente ele vai embora, cara. Acho que ele vai embora.
E aí vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, né? Se o Felipe Luiz vai ter um pouco mais de liberdade para jogar nesse estilo dele ali, com 3 jogadores na frente, sendo 2 pontas mesmo, já que o Gerson tá meio que fazendo essa função ali, a maioria das vezes. E muita gente não gosta muito, né? Prefere ele jogando como segundo volante. Mas vamos ver, cara, se o Gerson sair mesmo. Eu acho que para ele, claro que financeiramente vai ser muito bom, mas em questão de carreira eu acho uma péssima escolha. Péssima mesmo. E futebol pré-Copa do Mundo, onde você está sendo convocado e o Ancelotti já te colocou titular no primeiro jogo dele. Cara, doideira pra carreira, mas... E assim, sabe o que eu acho? Por exemplo, o que o Maurício falou é verdade, mano. Se ele faz uma Copa do Mundo boa, apesar dele ter 29 anos ao final da Copa, cara, naturalmente vão chegar propostas. Naturalmente. Pode não ser do futebol inglês, da primeira prateleira. Mas essa proposta do Zenit, por exemplo, vamos supor que ele queira muito o Zenit. Meu Deus, o Zenit é o meu sonho. Aí ele fala assim, cara, eu vou ficar no Flamengo para jogar a Copa do Mundo. Pô, será que se ele fizer uma Copa do Mundo boa, ou pelo menos for titular, o Zenit não vai voltar querendo ele? Ou outros mercados alternativos do futebol europeu, ou enfim, de outros... Só desculpa te cortar, mas quando você tem jogadores desse nível, claro que outros times em algum momento vão querer contratá-los. Entendeu? Assim, a minha questão não é a forma como ele sai do Flamengo, ou ele sair do Flamengo, por mim, tanto faz isso. Eu tô falando aqui, em relação à carreira do jogador, é uma escolha sem sentido. Porque, por exemplo, uma diferença agora em relação ao John Arias. O John Arias recebeu uma proposta do futebol russo, se eu não me engano, também do Zenit. Cara, no Fluminense que quase foi rebaixado e ele foi talvez o único ponto positivo daquela campanha. Se ele aceitasse aos 28 anos, todo mundo falaria assim, pô, é justo, mano. O Fluminense já não tá tão bem, ele venceu a Libertadores ano passado, ele queria ir pra Europa. Pô, é justo, tudo bem, Arias, vá. Só que agora, de novo, o Gerson tá no possível melhor time das Américas, no melhor elenco das Américas, que acabou de chegar o Jorginho, que tá disputando a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e que vai pro Super Mundial de Clubes. E ele vai trocar isso, que lhe rendeu uma titularidade na seleção brasileira, para se esconder na Rússia. Sabe, eu acho muito, muito ruim essa escolha para a carreira dele, cara. E assim, pensando no Flamengo, com a chegada do Jorginho, eu queria que o Flamengo jogasse num 4-3-1-2, né? Com Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. É um time que funciona. Se o Gerson sair, eventualmente o De La Cruz entra nessa posição e para mim não muda tanto assim. Muda de característica, beleza, mas o esqueleto do time tá ali. Então eu acho que a saída do Gerson, pensando no funcionamento do Flamengo, não seria tão grave como foi a do Rafinha, por exemplo, que saiu Rafinha, entrou Maurício Isla, e a lateral direita ficou naquela situação ali há muito tempo. Eu acho que o Flamengo vai conseguir encontrar alguma alternativa para caso o Gerson saia. Mas será que o Gerson vai encontrar alguma alternativa se ele sair do Flamengo pré-Copa do Mundo? Eu acho que é uma escolha arriscada, velho. Assim, a gente também não sabe até que ponto, se o Gerson já conversou com o Ancelotti, falou, doutor, eu assim, quais são os seus planos para mim, sabe? Talvez o Ancelotti falou, cara, nem te conheço. Talvez seja isso. Eu não faço ideia de como você seja. E pode ir pra Rússia, eu não vou te convocar de Deus, não quero que ir na Copa. Mas se for essa conversa, beleza, vai, cara. Porque de qualquer jeito, assim, pode ser que o ponto não passe daqui a um ano. Mas a teoria é que vai passar, sabe? Porque por mais que tudo dê errado, o Gerson é um jogador de muito destaque no futebol brasileiro. Mas eu acho, assim, uma transferência errada do ponto de vista do Gerson, sabe? Cara, assim, vou ler até alguns comentários. Isso é muito da influência do pai dele também, cara. Sendo bem sincero pra vocês, não é a primeira vez. Foi o Marco Túlio comentou isso. Comentou, mas ele começa falando aqui, ó. Apesar que o Douglas Santos vem jogando muito no Zenit, foi eleito o melhor defensor do campeonato russo, nunca foi chamado para a seleção. O Luiz Henrique foi para lá e parou de ser chamado. Põe aí, ó. Ele fala que o Gerson vai encontrar vários brasileiros lá no Zenit. Nino, Mantuan, Luiz Henrique, Wender, Douglas Santos. Cara, pior que esse time é bom. É bom, mas não disputa Champions, não disputa Europa League, não disputa Conference League. Aí não adianta nada. E aí fala que isso é influência do Marcão. E eu não sei quem é mais burro, Gerson indo para o Zenit ou o Osimhen indo para o Al Hilal. O Osimhen jogaria em vários clubes tops da Europa. Jogaria.
Jogaria. Eu acho que a questão do Osimhen é ainda pior, porque, cara, ele foi pro Galatasaray, Sim. uma coisa toda esquisita. Mas também tava no Napoli, né? Que é quase que um Zenit italiano. Porque a jogador do Napoli é difícil. Mas, cara, eu não sei. É engraçado, né? Todos esses jogadores que o Marco Pedro falou que jogam no Zenit, todos foram pra lá por dinheiro e assim, não dá pra negar, nem criticar os caras. Mas se fosse um momento tipo o Zenit do Hulk, e querendo ou não, ainda o Zenit que tava numa Liga de Campeões, você, pô, de vez em quando parava pra ver um Zenit Chelsea, vai, acontecia às vezes. O Sim. Zenit contra o clube grande tinha um pouco mais de atrativo, né? Mas agora o Zenit numa Rússia cheia de sanções, não pode disputar o campeonato europeu, então não faz o menor sentido. Tá? Mas, de novo, né? Cada um sabe a necessidade financeira. Bom, às vezes o Gerson quer fazer o pé de meia dos netos dele, dos bisnetos. Então. Não, é isso. E o Marco Túlio, ele pergunta aqui, só uma dúvida, vocês falaram a mesma coisa quando o Luiz Henrique foi para o Zenit? Falamos e talvez a gente tenha sido até mais incisivo nas nossas falas, porque o Gerson, ele é um bom jogador aqui no futebol brasileiro, mas ele não é aquele jogador que decide jogos, né? Ele é um jogador que faz o time funcionar, ele é segundo volante. O Luiz Henrique não, cara, o Luiz Henrique estava jogando muito bem e ele estava decidindo pelo Botafogo e pela seleção brasileira. E aí a gente falou, cara, é uma escolha péssima, ele vai para lá, ele vai ser esquecido, dito e feito. A gente falou a mesma coisa do Nino também, que foi uma venda horrível do Fluminense, a gente falou que o Nino ia para lá, ia ser esquecido, dito e feito. E talvez o mesmo aconteça com o Gerson. O Gerson vai para lá, vai ficar no futebol russo escondido, talvez perca chances na seleção brasileira, enfim. Mas é o que o Maurício falou, cara, ninguém sabe onde o calo do outro aperta. Arthur, se chegasse o podcast russo te oferecendo o triplo do salário do Sports Arena, você negaria? Pô, é uma pica falar isso também, né? Chega um emprego oferecendo R$200 a mais de vale-refeição, o cara treme. Aí chega o time da Rússia falando, irmão, vou te pagar o triplo do salário. A gente fica aqui, eu não iria. Mas assim... O Zenit Arena, entendeu? Mas assim, tirando a questão financeira... Aliás, acho que o microfone morreu. Mas assim, deixando a questão financeira de lado, pensando só de forma esportiva... Tá ruim. Mano, cara, mas tirando a questão financeira de lado e pensando só na questão esportiva, é uma escolha ruim, na minha opinião. É uma escolha ruim. Eu, sinceramente, não faria esse movimento esportivamente falando. Financeiramente é outra história. Mas aí, até mesmo financeiramente, eu acho que talvez existam outros mercados melhores para ele. Sim. Né? Mas olha só, tá bom agora? Tá bom, agora voltou. Alô, Zenit? Faz um pix pro Sports Arena. Fazer essa comparação do podcast russo, mas aí eu acho que no caso seria um pouco diferente. Vou dar um exemplo aqui, quero ver. Por exemplo, você sair do Flamengo, o campeonato russo, é de boa. Mas agora, você ir pro campeonato russo, onde você não vai disputar nenhuma competição europeia, não sei o que lá. Aí a oferta é a seguinte, Arthur. Chega um podcast russo de uma rede social russa. Especificamente, não vai estar no YouTube, tu não vai estar no Instagram, tu não vai estar... Só a galera da Rússia vai assistir. Só a galera da Rússia vai assistir. Mas já vai ganhar 3 vezes mais. E tipo assim, é o maior podcast da Rússia, né? Cara, então, de novo, financeiramente falando, eu aceitaria. Só que entra aquela questão, pra minha carreira vai ser bom eu ficar falando só com a galera da Rússia? Aí imagina, por exemplo, eu tô aqui no Sports Arena. Aí vamos supor que a Globo tem uma convocação dos melhores comentaristas de podcast do YouTube. Aí eu tô sendo convocado, mano. Caraca, toda hora o Arthur tá sendo chamado, ele é o titular, ele é o melhor desse podcast, mano, da Globo. Pô, tá tendo uma puta visibilidade, caraca, hypado, mano. Pô, geral comentando, cara, ele foi a última... Pô, podcast tá indo mal, ele foi muito bem ali no podcast, mano, ele tá salvando. Aí do nada eu chego, galera, eu vou pra Rússia, falar só com os russos e não vou mais aparecer nesse podcast que me dá visibilidade. E aí acabou, pô. Aí, pô, mas e financeiramente, Arthur? Não, financeiramente eu vou receber muito, mano. Cara, eu vou assim, em 5 anos eu tô feito. Pô, mas e pensando na carreira? Tipo, fica aquele, né? E aí, mano? Mas aí, às vezes, cara, pode abrir uma oportunidade pra você se tornar ídolo na Rússia, pô. Sim. Tá ligado?
o maior comentarista da história da Rússia. Entendeu? Então, mas aí. Ele é um popstar na Rússia, e aí? Mas é tipo assim. Você pode transitar entre Brasil e Rússia. Ok. Você perde o Mas, estado. por exemplo, Aqui você vira um cidadão comum. Lá na Rússia você é popstar. então, mas eu acho que essa parada, mano, o Gerson também não é um cidadão comum aqui. O Gerson também é muito ídolo aqui, mano. O Gerson é capitão do Flamengo, titular da seleção brasileira, cara. Tipo assim, se a gente estivesse falando, por exemplo, do Arthur na época do Bragantino, que, pô, o Claudinho saiu, aí ele pegou ali a bronca, teve seus momentos de brilho, aí eu concordaria contigo. Falar, pô, é um jogador ok, que vai lá fazer o pezinho de meia. Mas, cara, eu acho que tudo que o Gerson vai ter na Rússia, ele tem mais aqui, mano. Mas é pica, né? 3 vezes mais é tenso. Alô, podcast russo. Se você me oferecer 3 vezes mais, a gente conversa. Se o podcast russo me oferecer 3 vezes mais, eu vou passar a ganhar R$3. Não sei se vale tanto a pena assim. E olha só, ainda tem um ponto aqui. Cara, esses 3 vezes mais, já convertendo para real, lá ele vai ganhar em euro, né? E euro tá R$5. Tem isso também, Maurício. Tem isso também. Euro tá R$6. Aí, pô, queria receber em euro, mano.